E agora, as crianças de 2 a 12 anos já podem subir para o nosso templo do Atitude Kids. Tenham um ótimo culto. Deus abençoe. Bom dia! E gente, vocês estão desanimados? Bom dia, pessoal! Bom dia para você que está nos assistindo aqui pela internet. Que prazer ter você aqui. Gostaria de fazer uma pergunta. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta a mão, por favor. Sejam bem-vindos. Mais alguém? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos todos vocês. A nossa equipe de integração e da recepção vai pegar o contato de vocês. A gente quer muito conhecer todos aqui. Um prazer ter vocês com a gente. Bom, deixa eu só falar alguns avisos antes da gente começar essa nossa série de mensagens. Pessoal, olha só que interessante. No dia agora, nós teremos a imersão da visão. Eu queria que você participasse, não fique de fora. Outro ponto importante que eu queria falar para vocês, os cultos de quartas-feiras, as quartas-feiras têm sido uma bênção, uma bênção. Essa semana a gente recebeu aqui o Leonardo Loureiro, ele pregou sobre Ezequiel 37, foi uma bênção. Cadê o Léo? Está aqui? Aí, fica de pé aí. Fica de pé, Léo, o pessoal te conhecer, aplauda a Deus pela vida do Léo. Gente, o Léo, ele é mentor de negócios, ele trouxe uma palavra tão especial, você não pode deixar de faltar às quartas-feiras. O Léo é mentor de negócios, ele tem um projeto maravilhoso, ele já treinou milhares de pessoas, ele tem um projeto chamado Amina. Então ele reúne os empresários de vários lugares do Brasil, são 3 imersões ao ano. Se você quiser conhecer um pouco mais depois sobre o trabalho dele, procura, ele vai estar te esperando no final ali da porta junto comigo. Você quer se reposicionar no mercado, você quer, ter uma imersão melhor. Desculpa, Léo, não sei explicar tudo direitinho, mas eu estou tentando improvisar aqui. Vem um insight aqui agora, mas procura o Léo, ele vai poder falar com você. Vale a pena, gente. Como vale a pena? Quem cessa de aprender, a gente quer sempre aprender, a gente precisa se posicionar e a gente precisa se dedicar todos os dias, beleza? Gente, segunda coisa que eu queria falar, mais uma coisa importante para vocês. Olha, eu queria pedir para vocês que todo mundo fizesse parte da Escola Bíblica Atitude. A Escola Bíblica Atitude é um lugar, é um momento muito importante, porque se você quer aprender mais a palavra de Deus, você não pode faltar. Às vezes a gente fica à mercê dessas pessoas da internet, que ficam ensinando tanta coisa para a gente, teologia liberal que tem por aí, mas deixa eu te falar, a nossa teologia aqui ela é robusta, ela é vibrante, então faça a sua inscrição, tem aqui o QR Code, você pode fazer a sua inscrição, é de graça. Só que às vezes a gente não valoriza o que é de graça. Às vezes a gente acaba pagando uma coisa que você tem aqui na igreja, nós estamos oferecendo para você. E o que vai acontecer nesse curso? Nós vamos ensinar 3 coisas importantes: introdução à Bíblia, panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento. Vai ser uma classe única, o primeiro módulo. Terminou o primeiro módulo, vamos para o próximo módulo, depois segundo módulo, depois terceiro módulo. Eu e alguns líderes, nós vamos ministrar esse curso para vocês. Serão 8 aulas, depois nós teremos uma formatura. Vamos lá, o curso não custa nada. A única coisa que nós vamos cobrar depois é a formatura. A gente está vendo, acho que é em 40 ou 50 reais. É só o custo mesmo, da formatura mesmo. Então, você não pode ficar de fora da Escola Bíblica Atitude. Vamos à palavra do Senhor? Quem está apaixonado pela palavra aí, levanta a mão. Nem gente, hoje, todo mundo acordou hoje, gente? Tem alguém que está apaixonado pela palavra de Deus aqui ou não? Aê, glória a Deus. Nós vamos iniciar essa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Antes de eu começar a mensagem, eu preciso contextualizar aqui para você o que é o livro de Apocalipse. Nós vamos, hoje eu vou começar uma forma muito diferente a mensagem, não direto na introdução, mas eu preciso contextualizar, eu preciso de muita atenção, eu preciso que você se desligue do seu celular, eu preciso que você se desligue de tudo mesmo. Queria pedir muita reverência, porque nós vamos ler o livro, a palavra de Deus, e eu preciso de toda a atenção de você, amém?
Quem puder depois colocar uma água aqui para mim, eu vou ficar muito feliz, gente. O que é o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse é um dos livros mais belos da Bíblia. Ele é cheio de símbolos, imagens. Ele é um livro mais alegórico. Vamos entender. Apocalipse não é um livro sobre o final dos tempos, como muita gente acha, que vai dizer dia, data. Não, não é sobre isso. O livro de Apocalipse é sobre a revelação de Jesus Cristo. Qual é o propósito do livro de Apocalipse? É chamar o povo à santidade, é consolar o povo de Deus em meio aos sofrimentos, é fortalecer a nossa fé em tempos de perseguição. Qual é a mensagem central do livro de Apocalipse? Jesus governa a igreja, Jesus governa a história, o mal não terá a última palavra, a vitória final pertence somente a Jesus Cristo. A história não apenas caminha para o caos, mas para um final glorioso. Para quem o livro de Apocalipse foi escrito? O livro de Apocalipse foi escrito para os cristãos do primeiro século, que estavam sendo perseguidos pelos imperadores sanguinários, mas o livro também se revela para nós nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela penetra nossa alma e divide a gente. Ela nos transforma, ela nos edifica, ela te equipa e ela te encoraja. Por que estudar as 7 cartas da igreja do Apocalipse? Primeiro, porque somos confrontados. Segundo, porque somos advertidos. Terceiro, porque somos encorajados. Quarto, porque somos chamados ao arrependimento e à fidelidade em Cristo Jesus. Pastor, qual é o objetivo da série que nós vamos estudar aqui agora? Ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a primeira questão. Avaliar a nossa vida, fazer um autoexame, como nós estamos, como nós somos como comunidade de fé. Em primeiro lugar, em último lugar, a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Pastor, qual é o pano de fundo que está nesta série? Antes de eu começar a mensagem, eu preciso te explicar isso. Eu preciso de mais atenção. Eu não quero fazer hoje um dia de estudo, mas um dia de pregação. Mas eu preciso só contextualizar para você entender o que está por trás desse livro poderoso. Vamos entender mais? Eu quero começar para a gente introduzir aqui Apocalipse 4, verso 1. O texto diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Por trás do pano de fundo da igreja de Apocalipse, nós estamos num momento muito sombrio na história da igreja. Por quê? Porque no ano de 54 sobe o imperador sanguinário chamado Nero. Nero foi como uma fera selvagem. Antes dele havia outros imperadores. Nós temos César Augusto, quando Jesus nasceu. Nós temos Tibério César, quando Jesus foi crucificado. Nós tivemos Calígula, nós tivemos também Cláudio. Nós tivemos outros imperadores, mas Nero foi considerado como uma fera selvagem. No ano de 17 de julho de 64, alguns historiadores dizem para nós que Nero coloca fogo em Roma. Alguns vão dizer isso. Só para você ter uma noção, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Era a cidade mais poderosa do mundo. O incêndio de Roma durou 7 noites e 6 dias. 70% da cidade foi destruída. Foi um caos. Irmãos, para se livrar da culpa, Nero atribui o incêndio a quem? Aos cristãos. Porque somente os 4 bairros que não foram atingidos pelo incêndio foram dos judeus e dos cristãos. Ele encontra um álibi. Então agora ele vai dizer para todo mundo que foram os cristãos
que colocaram fogo em Roma. Meus irmãos, foi o holocausto do holocausto. Foi um massacre. Faltou madeira para os cristãos serem crucificados. Faltou madeira na cidade. Foi tanto cristão crucificado que faltou madeira. As crianças eram amarradas nos postes, eram colocadas como piches, queimadas para iluminar as estradas, os jardins de Roma. Meus irmãos, os cristãos, eles eram lançados às feras selvagens, eles eram mastigados em praça pública. É interessante que a perseguição não era apenas política, era uma perseguição demoníaca. No ano 70, Israel se rebela contra Roma. Então sobe um novo imperador, chamado Tito Vespasiano. Eu vou te explicar porque eu estou contando isso tudo para você entender. Tito Vespasiano, ele faz um cerco em Jerusalém. Ele vai sitiar a cidade, ele cerca Jerusalém. E sabe o que acontece agora? Houve fome em Jerusalém. A história diz que teve mães que comeram os seus próprios bebês. Foi o horror dos horrores. Aqui se cumpriu o que Jesus tinha dito: não haverá pedra sobre pedra. Tito Vespasiano, ano 70. Vamos caminhando um pouco mais para frente. E o que acontece? Esse imperador, no ano 70, ele vai inaugurar aquilo que nós conhecemos como Coliseu Romano. Ele inaugura uma festa de 100 dias. Mais de 10 mil cristãos são mortos na arena. Eu fico vendo algumas pessoas tirando foto do Coliseu, sorrindo, não consigo entender. Eu já fui lá. 10 mil cristãos foram mortos na arena. Meus irmãos, no ano de 81 sobe outro imperador, Domiciano, foi o pior que Nero. Esse imperador agora não somente vai perseguir os cristãos, mas agora vai fazer uma perseguição sistemática. Ele vai investir dinheiro agora. Isso acontece agora? Esse imperador vai ser o primeiro imperador em Roma que vai fazer com que o povo preste culto a ele. Ele agora acha que ele é Deus. O que agora Domiciano faz? Chegamos em Apocalipse. João foi o último pastor de Éfeso. Ele foi o último apóstolo, o último a morrer. O que Domiciano faz? Ele pega João e vai deportar João aonde? À ilha de Patmos, perto do mar Egeu. Então João agora vai ficar numa ilha solitária. Mas preste atenção numa coisa, uma palavra profética sobre a sua vida. Quando as portas da terra se fecham, quando a igreja está sendo esmagada, quando a história parece fora do controle, Deus abre as janelas dos céus. Deus abre as janelas dos céus. Agora Domiciano fecha toda a ilha, deixa João isolado. Quando o homem tenta fechar as portas da terra, o Senhor abre as janelas dos céus. Meus irmãos, aqui mostra uma coisa para nós: nas horas mais sombrias da história, Deus está governando, Deus está tecendo os fios da sua história. Quem tem as rédeas da história não é Roma, não é Nero, não são os Césares, não é a cultura, não é a mídia, não é a política, é Deus. Deus está conosco. Apocalipse não começa com juízo, não começa com adoração, com trono, com governo, com autoridade. Antes de Deus mostrar o que vai acontecer na terra para João, Ele mostra quem governa o céu. O nosso Deus governa o céu. Então entraremos agora no sermão. Mostrei o pano de fundo para vocês. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse capítulo 2, vamos agora entender a primeira mensagem.
a primeira mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, a primeira igreja da Ásia. Vamos agora imergir nesse texto. O texto vai dizer, Apocalipse capítulo 2, de verso 1, está com a sua Bíblia. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporto os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimastes. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caístes, arrepende-te e volta às obras que praticava no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras, eu me curvo ao texto. Que esse texto toque os nossos corações nessa manhã. A tua palavra diz que ela penetra ao ponto de dividir a gente, de transformar a gente. Que sejamos feridos pela palavra, mas transformados pelo teu Espírito. Fale conosco nesta manhã, Pai. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A igreja de Éfeso, começamos com ela, foi a igreja mais importante da Ásia. Ela foi considerada como a luz da Ásia, mas também a feira das vaidades do mundo antigo. Ela tinha mais de 200 mil habitantes. Só para vocês terem uma noção, ali os historiadores dizem que era a porta do martírio. Os cristãos eram perseguidos ali. Mas Jesus tem alguns elogios para esta igreja. Quais são os elogios? É uma igreja que trabalhou incansavelmente. É uma igreja que apresentou boas obras. É uma igreja que foi fiel às perseguições. É uma igreja que não negocia princípios, os seus valores, a doutrina. Porém, contra ela, perdeu a essência, primeiro amor. O chamado de Jesus é radical. Não é uma coisa, não é só uma outra coisa. Deus quer tudo da gente. O chamado é radical. Você cristão, você é radical. Vem do radicales, do embasamento, do aprofundamento. Jesus está chamando a gente para uma vida completa. Não é só fazer obras, não é só não negociar princípios, não é só deixar de fazer algumas coisas, não. Ele quer que você tenha e volte ao primeiro amor. Mas a pergunta que fica é: o que precisamos fazer para voltar ao primeiro amor? O que nós, em pleno século 21, precisamos fazer para voltar ao primeiro amor? Em primeiro lugar, tenha cuidado com o seu sucesso. Ele pode ser o seu maior inimigo. Vou repetir: tenha cuidado com o seu sucesso. Ele pode ser o seu maior inimigo. O texto vai dizer no verso 5: lembra onde caístes. Vamos entender. A igreja que perdeu o amor foi a igreja que viveu um avivamento. Atos capítulo 19, de verso 1 a 20. Irmãos, a igreja viveu um avivamento. Só para você ter uma noção, essa igreja, quando se converteu, ela vivia numa promiscuidade. Tinha uma deusa chamada Diana, e o povo tinha que prestar culto a essa deusa. Então tinha muitas prostitutas ali.
O que acontece? As pessoas que se tornaram cristãos, eles pegaram todos os seus livros de magia e queimaram, e era muito caro. Isso mostrava a prova da fidelidade. Então essa igreja viveu um sucesso. Paulo pregou ali, viveu grandes milagres naquela igreja. 40 anos depois, o próprio Jesus chega para João e fala: João, esse povo perdeu o primeiro amor. Esse povo que viveu no sucesso, que viveu no auge, perdeu o primeiro amor. Cuidado com o seu sucesso. Cuidado, ele pode matar você. Como assim, pastor? Então Deus chamou a gente para a derrota? Não. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Hoje Deus te deu uma vida um pouco melhor. Hoje Deus subiu um pouco mais você. Hoje Deus te instruiu algumas coisas. Que bom, é graça, hein? Às vezes a gente se perde dentro da igreja. Meus irmãos, interessante que várias pessoas foram até Éfeso para ouvir Paulo pregando com poder. Eu já vi muita gente dizendo assim: pastor, eu fiz muitas conferências, pastor, antigamente eu ia para a igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fiz imersões, eu preguei, eu toquei, eu fiz. Legal, bacana, parabéns para você. O que ficou no passado, Deus te usou. E agora? O coração palpita, o coração ainda sente a palavra. Você vem para a igreja, você só senta. Eu lembro quando eu me converti. Irmãos, eu lembro quando eu me converti. Igreja lá em São Paulo, o Júnior estava aí, o Júnior sabe. Parece que o acampamento tinha um tom especial, lembra, Júnior? Só que o Júnior soltava o sapo dentro da mochila do pessoal no acampamento, tá, gente? Ele fazia isso, tá? Deus faz com você. Fazia isso. O acampamento era legal de jovens. A gente ficava o ano inteiro esperando o acampamento de jovens chegar. Irmãos, o banco da igreja era bacana. A igreja era linda. Tudo para a gente era lindo. Tudo para a gente tinha um sabor especial. Tudo era gostoso. Tudo era prazeroso. Mas vai passando os tempos. Sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai se acostumando. Se acostuma com os milagres, se acostuma com a presença, se acostuma com as coisas, e as coisas vão se tornando tão banal e tão apáticas, que a gente vive aonde? No comodismo. Bem-vindo o grande inimigo dos nossos dias, comodismo. O comodismo faz você fazer o quê? Perder o primeiro amor, a chama. Conheci a Camila, lembro até hoje. Ela me olhava, ela ficou apaixonada por mim, queria me agarrar. Não é não, Bárbara? Ela me viu, quis me agarrar, gente, na hora. Também ia perder essa bênção? Brincadeiras à parte, a gente falava no Orkut. Era Orkut? Não, era Facebook. Orkut foi antes. Olha, gente, eu estou com 40, hein? Ficando mais velho. E a gente se falava, o dia inteiro se falando. Quando se via, o coração batia forte dos dois. Só que vai passando os tempos, a gente vai perdendo isso, mas a gente não pode deixar perder. Assim é a nossa vida espiritual. Você conhece a Jesus, você está no primeiro amor, mas cuidado para a igreja não ser um lugar só para você fazer coisas. A igreja no coração, meu irmão, quando o Azaf estiver louvando aqui, a Pama estiver louvando aqui, você tem que cair nesse chão. Você tem que se debruçar. Aí você fica lá, está adorando, você está lá. O cara está pregando, você está lá. Irmão, a palavra é viva, o Espírito é o mesmo. A chama tem que queimar, algo tem que queimar aí dentro de você. Algo tem que queimar. Pastor, mas eu falava, eu pregava, eu ensinava, eu fazia isso. Irmão, que legal, vamos embora, tem algo novo para você. Lembra, onde você caiu, volte ao primeiro amor. Se você ontem orava, volte a orar mais. Se você amava mais pessoas, volte a amar mais novamente. O Senhor não está te chamando para voltar para qualquer lugar, porque isso é perigoso. Deus está chamando você hoje para voltar ao primeiro amor. O que aconteceu ano passado? Um monte de jovem começou a ler a Bíblia. Pastor, um leu a Bíblia inteira, do Novo Testamento. Eu falei, não, fica para trás também não.
Aí lançamos aqui, vamos ler o Novo Testamento tantos dias, vamos embora. Conseguimos. Lemos o Novo Testamento. 2 meses. Tem que queimar, gente. Nós vamos criar aqui na igreja uma torre de oração. Vamos criar. O meu medo é a apatia. Meu medo é se acostumar com o que Deus está fazendo aqui. Eu não vou me acostumar não, tá? Não vamos nos acostumar. Tem uma graça sobre a nossa igreja, tem uma graça sobre você, e você tem que ser caloroso, cheio do Espírito Santo, fervoroso no Espírito, robusto na palavra. A teologia é viva, robusta e vibrante. Esse é o nosso Deus. Volte ao primeiro amor. Vocês não vão falar nada não, gente? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Fala assim, glória a Deus, Senhor. Pô, gente, volte ao primeiro amor. Queima esse coração aí, Jesus. Perguntaram para John Wesley. John Wesley, o que acontece quando você prega e milhares de pessoas se convertem? Ele falou, eu acendo o fogo na lareira e depois eu me coloco no meio dele. Ano passado eu já contei, vou contar para vocês. Deus deu a graça para a gente ir lá para Londres. É um sonho da minha vida, eu adoro o Reino Unido, tenho uma paixão por aquele lugar. E a gente foi lá naquele lugar onde John Wesley orava, era a casa dele. E diz a lenda, qual é a lenda? A lenda que Billy Graham foi lá, é uma lenda. Ele sentou no banquinho lá e falou assim, Senhor, faz de novo. A gente chegou lá e falou assim, Senhor, faz de novo. Aleluia. Faz de novo. O que o Senhor vai fazer nesse lugar não vem de origem humana. Se você crê na unção que está sobre esse lugar, se você crê na unção que está sobre a sua igreja, você vai viver coisas lindas. Não é sobre uma denominação, não é sobre mim não, gente. É sobre o que Cristo quer fazer. A gente não tem um ano de igreja. Olha o que está acontecendo aqui. Valorize a unção. A honra que você dá sobre a unção que você está vivendo, você vai viver. A unção que você respeita, a unção que você honra, é a unção que você vai viver. Volte ao primeiro amor. Qual é o seu maior inimigo? O seu maior inimigo talvez seja o seu sucesso de antigamente. Esse é o seu maior inimigo. Talvez o teu sucesso de hoje. Talvez na confiança no que você faz. O problema não é ter uma história com o Senhor. O problema é só viver da história do passado. Tem gente que só vive do passado. A chama do primeiro amor, ela acontece e ela acende em nós uma autoridade moral, uma autoridade espiritual, o fervor de Deus e busca pelas coisas de Deus. Irmãos, voltemos ao primeiro amor. Mas em segundo lugar, o que precisamos fazer para voltar ao primeiro amor? Peça a Deus um arrependimento genuíno. Onde está isso, pastor? No verso 5, a parte B do texto diz assim: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O arrependimento não é só emoção, ele é decisão. Não precisa ter só a mente ter choro, basta ter uma decisão. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Pedro se arrependeu. Ali na praia, quando Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Aí Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Ali as máscaras de Pedro caíram. O arrependimento aconteceu. Judas, o filho da perdição, foi apenas remorso. Muita gente confunde arrependimento e remorso. Arrependimento é mudança de mente, mudança de crença, de valor, de comportamento. É uma cosmovisão que é transformada. É a metanoia. Pastor, e o que é remorso? É apenas a tristeza pelo erro ou pelas consequências. Gera culpa, peso, punição. Não muda comportamento, cai na mesma rotina.
O remorso olha para o erro. O arrependimento olha para o Pai. Quem pegou? Repita comigo: o arrependimento olha para o Pai. O remorso olha para a culpa. Deixa eu te contar uma história interessante. No século XIX, houve um homem chamado John Newton. Ele cresceu num lar cristão. A sua mãe era piedosa, uma mulher que buscava as coisas de Deus. O que acontece? Sua mãe morreu muito cedo. Aquele garoto cresceu num sistema traumático, difícil. Então ele sai dos caminhos do Senhor. Sabe o que acontece com ele? Daqui a pouco ele começa a se tornar aqueles homens que faziam, eles mercadejavam daqueles navios negreiros. O que acontece com esse homem? Esse homem era rude, blasfemo, agora se torna um homem rude, blasfemo. Ele começa a traficar os escravos. Certa vez ele passa por um Atlântico no seu navio e começa a vir as ondas, as tempestades. Ele fica com medo de morrer. Ele faz uma oração: Deus, tem misericórdia de mim. Só que ele olha para ele e começa a pensar: como é que Deus vai ter misericórdia de mim, um homem tão rude como eu? E então esse homem, Deus livra aquele homem da tempestade. Esse homem agora vai para Londres. Ele começa a escutar as pregações de John Wesley. E agora esse homem se converte. Esse homem se torna um pastor anglicano e começa agora a mudar a Europa. Esse homem escreve um dos hinos mais lindos da história, que influenciou todo o Ocidente, chamado Amazing Grace. Podia cantar, hein? Amazing Grace. Essa canção é linda demais, que fala sobre a graça de Deus, que pega um homem na miséria, transforma o homem, agora coloca esse homem no novo lugar. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Glória a Deus. Esse homem agora não para aí. Ele agora Deus dá uma causa, a sua dor vira uma causa. É verdade, não é, gente? A sua dor vira uma causa. O que acontece com ele? Agora ele começa a lutar com alguns reformadores para o fim da escravidão na Europa toda. John Newton, salvo pela graça. Arrependimento não é só choro. Arrependimento não é só emoção. Arrependimento é uma decisão que nós tomamos na pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós aprendemos tanto com isso. Agora, pastor, quais são os sinais de um verdadeiro arrependimento? Primeiro, o arrependimento ele é sincero. Ele é sincero. O arrependimento ele é profundo em Deus. O arrependimento ele abandona as práticas pecaminosas. E quarto, o arrependimento nos coloca numa posição humilde diante de Deus. O Deus humilhado, em Filipenses 2, nos ensina a ter um coração humilhado. O que é um coração humilhado? É aquele coração que se submete, se humilha diante de Deus. Olha isso, gente. Olha isso. Deus está chamando a gente hoje para um arrependimento genuíno. Mas isso não é eu, não é você que geramos. Quem gera isso chama-se uma pessoa: Espírito Santo. Espírito Santo, em Atos 16 e 17, Jesus vai dizer que Ele tem o poder de convencer todo homem do juízo e do pecado. O Espírito Santo. Onde há sinal de arrependimento, há uma oferta de gratidão. Onde chega o choro pelo pecado, ouve-se a canção da salvação. O arrependimento é a porta da entrada no reino de Deus. A pregação central de João Batista não foi para os emocionados. A pregação do maior homem nascido de uma mulher chamado João Batista foi: arrependei-vos. João não fez nenhum milagre.
Ele só ressuscitou uma nação morta, conduzindo o povo: arrependei-vos. Essa é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Tem alguém que pode dar glória a Deus nessa manhã? A palavra arrependimento, na cultura grega, abrange 3 áreas da vida. Quais são, pastor? Primeiro, área da mente. É reconhecer racionalmente, é razão mesmo. Razão. Você que é racional, é para você. E você que não é racional, é para você também. É razão. É reconhecer intelectualmente o meu erro, o que eu errei. Segundo, atinge também a área da emoção. Arrependimento é a tristeza segundo Deus. Quem lembra daquele texto que nós pregamos naquela primeira série, A Cultura do Reino de Deus? Bem-aventurados bem-aventurados que choram, porque serão? Muita gente acha que esse texto é para quem está triste, né? A gente costuma falar isso, não é, gente? A gente fala às vezes para a pessoa: olha, o Senhor vai consolar. Não, esse choro não é choro por algo que você fez, esse choro é por um pecado cometido. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O choro aqui no grego é aquele que cometeu um pecado e chorou por esse pecado. Aí sim você será consolado. É o segundo grau, o segundo grau da escada para chegarmos no reino: pobreza de espírito e choro pelo pecado. Terceiro, a área da vontade. O arrependimento é dar meia volta e retornar ao caminho da sensatez. Judas Iscariotes traiu Jesus, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. O arrependimento de Deus é segundo o arrependimento humano. O arrependimento humano abrange a área da emoção. Mas o arrependimento de Deus, ele atinge também a área da mente, da razão, da emoção. Deus está chamando a gente para se arrepender. Qual foi a última vez, líder de célula, equipe da célula, que você chegou para o seu discipulador e falou assim: pô, eu errei o que eu fiz, me perdoa. Oh Deus, me perdoa. Confesse seus pecados. O que nós aprendemos semana passada? Quem confessa tentação, não confessa. Vamos lá de novo. Quem confessa tentação, não confessa. De novo. Quem confessa tentação, não confessa. Eu sei que é chato ficar falando, mas é pedagógico. Deus está chamando a gente para isso. Deus quer formar a gente, quer esculpir o nosso coração. Mas em terceiro e último lugar, o que nós aprendemos com a igreja de Éfeso, o que nós precisamos fazer para voltar ao primeiro amor? Em terceiro e último lugar, volte às obras que você praticava. Volte às obras que você praticava. Olha o que diz: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro, o candelabro do seu lugar. Jesus está dizendo a importância também das obras. Porque tem gente que faz assim: ah, pastor, o que importa é só adorar a Deus. Não, as mãos que se estendem para os céus também ecoam sobre a terra. Porque tem gente que se coloca: não quer trabalhar na igreja, não quer fazer nada para Deus. Não, a gente só adora aqui em casa. Irmão, você não adora em casa não. Porque quando você está com a chama do primeiro amor, quando você ama Jesus, os seus pés, como a Bíblia diz, são velozes para pregar o Evangelho. Os nossos pés são velozes. Quem lembra dos discípulos a caminho de Emaús? Quem lembra? O Jesus encontra eles.
Eles falaram assim: não, a gente agora vai para casa da tarde. Quando Cristo se revela, as vendas dos olhos se vão. E o que eles fazem? Não, nós vamos para Jerusalém. Nós precisamos anunciar a todo mundo que Cristo o quê? Ressuscitou. O medo, a tristeza se foi, os pés se vão. A obra de Deus, lidera uma célula, cuida de alguém, pede para alguém, cuida de uma pessoa você precisa cuidar nessa vida, pelo amor de Deus. Deus está chamando você para gere discípulos. Pastor, não me sinto pronto. Meu irmão, semeia, que você vai colher. Faça alguma coisa pelo reino de Deus, gere discípulos para o reino de Deus. Mas agora vamos entender uma coisa interessante. Jesus agora está ensinando para nós que se nós não nos arrependermos, preste atenção nisso, irmãos, se nós não nos arrependermos e não voltarmos a praticar as obras, Ele vai retirar de nós o quê? O candelabro. O que é isso, pastor? Que linguagem é essa? Ele vai tirar de nós o candelabro. O candelabro, o candeeiro, seja qual for o nome, ele é feito o quê, gente? Para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil, ele é desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha, ela não ama, ela não testemunha. Tá, então por que, pastor, João está usando essa expressão do candelabro? O candelabro, ele servia como um suporte naquele tempo. Eu vou ver se eu trago para vocês hoje à noite. Ele servia o quê? Como um suporte para colocar luz em uma casa. Era feito de bronze, de ferro, e alguns tinham de ouro. Ele tinha uma base sólida que sustentava a luz. Ou seja, numa casa escura, não tinha energia elétrica, tinha um candelabro. O candelabro sustentava a luz. Tinha um candelabro, os 7 bocais. Os 7 bocais são as 7 igrejas. Então, está o candelabro lá, sim ou não? Está sustentando. Jesus está dizendo assim: se você não se arrepender e não voltar às boas obras, eu vou retirar o lugar. Ele tira o fundamento. Você não brilha, você não testemunha, você não influencia, você não se torna carta viva, você fica morto, apático, estéril. Quem pegou? Tem alguém aqui que pegou, irmãos? Tem alguém que pode dar glória a Deus nessa manhã? Meu Deus do céu, esse texto é lindo. A função aqui é iluminar o ambiente e permitir que a vida continuasse à noite. Uma coisa que você precisa entender: o que é tirar esse candelabro? É sustentar a luz. A igreja, nós não podemos perder o testemunho público de fé. É deixar o evangelho, deixar de influenciar com o evangelho. A igreja, preste atenção, gente, câmeras em mim. A igreja, eu e você, nós estamos aqui. Nós podemos ter uma boa instituição, luzes, LED, ribalta, holofotes, uma boa publicidade, um bom marketing. Tudo isso pode existir. Performance é lindo. Mas se a gente não influenciar a cidade com o evangelho de Cristo, se arrepender, ele tira o sustento, ele tira o firmamento. A Bíblia chama isso de Icabô, Icabode, foi-se a glória. Eu já falei para vocês, eu tenho muito medo disso acontecer. Pastor, como assim? Tenho. Eu cheguei numa igreja que a gente estava com 1.000 membros, 2011, lá no Rio de Janeiro. Eu vi o meu pastor pregando e os jovens sentando tudo aqui porque não tinha mais lugar. Ele tinha que pedir pelo amor de Deus para as pessoas irem embora e não repetir o culto. E não vamos viver isso aqui. Nós vamos viver. A gente não veio aqui para ser mais uma igreja. A gente veio para somar com outras igrejas e influenciar com outras igrejas. Quero dizer para você que uma igreja pode ter prédio, pode ter culto, pode ter agenda, mas não tem um candelabro de Cristo.
Irmãos, tirar o candelabro de Cristo é remover o privilégio da pregação com poder. Aquele espírito que estava sobre Elias, aquele espírito que estava sobre João Batista, aquela unção que estava sobre os apóstolos. Éfeso, que viveu o grande avivamento em Atos 19, agora Jesus diz: perdeu a chama, cara. Está fazendo obra, trabalhando, tocando, fazendo um monte de coisa. Você perdeu o principal. Posso melhorar? Posso ilustrar para você? Você pode ser aquele cara casado com uma esposa. Você está casado. Aí você está lá, você nunca traiu ela fisicamente. Paga as contas, cumpre com toda a agenda, honra. Mas você olha para a tua esposa, não tem mais atração, não tem mais paixão, não tem mais, eu te amo, não tem mais aquele beijinho. A gente corre o risco de viver isso também, com o Senhor. Como assim, pastor? Vou melhorar para você. Às vezes está fazendo um monte de coisa bonita, que é lícito, é bonito, mas quando você adora, o coração não palpita mais, não há mais choro, não há mais poder. A gente pode tocar para Deus, mas sem Deus. A gente pode pregar sobre Deus, mas sem o Deus da palavra. Podemos adorar as coisas de Deus, mas não o Deus das coisas. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Cuidado. Muitas igrejas também estão sendo removidas do seu lugar. Templos hoje na Europa que estão sendo transformados em museus. Candeeiros que são tirados do seu lugar porque não tem luz, e não tem luz porque não tem amor. Não tem primeiro amor. Não tem primeiro amor. Eu lembro quando a gente veio do Rio para cá, a gente fez os cultos lá num hotelzinho simples, um hotel simples, bacana lá, bem organizado, 12 pessoas. E aí eu lembro que a gente veio para cá, tinham 12 pessoas naquele culto. Eu lembro que a gente voltou, e aí quando eu voltei, o pastor me chamou para pregar lá na sede. Ô irmão, pregar na sede é 4.000 pessoas. Oh. E eu preguei. Aí o pastor, não, prega na outra, eu vou viajar agora, você prega de novo. Aí eu falei assim: pastor, eu vou ter que voltar para Curitiba. Pô irmão, 4.000, né? Igreja lotada, referência. Meu coração estava aqui. E aí a gente começou a arrumar as coisas. Eu lembro de um vídeo, eu, Camila, a gente limpando as coisas aqui na igreja, com todos vocês juntos, limpando aqui, feliz. Saímos do hotel, viemos para cá feliz, trabalhando na simplicidade, limpando o banheiro. Que alegria aquele dia, limpando o banheiro, hein gente? Eu nunca vi um banheiro tão legal de limpar. A gente aqui limpando o banheiro, arrumando a igreja, todo mundo junto, os empresários dessa igreja, aqui arrumando, pegando peso, fazendo um monte de coisa. Cara, que felicidade, trabalhando para Deus. Felicidade, primeiro amor ali, paixão, cara, vamos ver a igreja vibrante. E a gente faz musical, o povo todo trabalhando aqui de madrugada, à noite. Isso é paixão, cara. Não perca isso não. Não perca isso não. Volte ao primeiro amor, volte a ser feliz com as coisas do Senhor. Se relaciona com Ele, fale com Ele, mas também volte a praticar as coisas dEle. Volte a fazer o que Deus chamou você para fazer. Uma pessoa, uma vida, uma célula. Cuide de alguém, discipule alguém, coraje alguém. Ei, às vezes uma palavra que você libera para alguém pode mudar o curso da eternidade, céu ou inferno. Aquela palavra entra na pessoa, daqui a pouco essa pessoa é uma pessoa nova, uma pessoa transformada. O candelabro brilha para iluminar. E a nossa missão, qual é a nossa missão? É levar essa luz aos cansados, aos oprimidos, aos doentes, às ovelhas inquietas, frágeis, indefesas. Nós somos as cartas vivas, gente. Nós somos esse povo. Você foi chamado para brilhar, não a sua luz, mas para a luz de Cristo. Cada ato de evangelismo
é um novo óleo no seu candelabro. Cada pessoa que você leva para se batizar, é como se Deus ali estivesse colocando mais óleo, mais óleo, mais óleo. Gente, quando a gente vai batizar alguém aqui, coisa mais linda, não é? A gente olha para a pessoa e fala assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a melhor coisa desse universo. Irmão, você pode conquistar carro, você pode conquistar casa, você pode conquistar o que você quiser, e conquiste mesmo, você merece, trabalhe. Mas, contudo, todavia, eu te falo e te provo, quando você leva alguém para mergulhar nessas águas, nada se compara com um pecador salvo pela graça. Meus irmãos, eu quero concluir a mensagem. Agora, Jesus vai dizer à igreja uma coisa linda. Esse texto, essa parte, merece ser lido de joelhos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas preste atenção agora. É quase como uma canção. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha isso, não, eu posso ler de novo? Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Quem são esses vencedores? São aqueles que estão perseverando na sua fé, são aqueles que vão gozar da árvore da vida. É o céu, e é para lá que a gente vai. São aqueles que rejeitam as coisas deste mundo, porque esse mundo vai passar. Eu falo isso todo domingo: não se apaixone por esse mundo, pare de pensar demais nesse mundo. Tudo aqui vai passar, o que vai ficar é aquilo que a gente gerou, são as vidas, é o maior legado que o homem pode ter. A árvore da vida fala da vida eterna. Vida eterna é passar a eternidade conhecendo a Jesus, é usufruir da comunhão eterna com o nosso Salvador. Por isso que Paulo dizia: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Essa é a vida, meus irmãos. O céu só é céu porque lá é a casa de Deus, Ele é amor. Lá vamos passar a eternidade em comunhão com Ele. Vamos bater um papo com Jacó, vou bater um papo com Adão, e vou conversar com a Eva. Nós vamos conhecer Paulo, Elias. Me conta aí, cara, como é que foi? Eliseu, me conta aquele momento, cara, que você vai ressuscitar uma pessoa. Me conta como é que foi aquilo. Moisés, cara, me ensina sobre paciência. Eu sei que aqui a gente vai precisar, mas como é que foi ter aquela paciência com aquele povo, hein? Imagina, gente, imagina. O que a Bíblia diz é que João viu a cidade santa. Ele viu os portões celestiais, ele viu as mansões, ele viu os palácios. Então, mesmo que você possa ter a melhor casa do mundo, nada pode se comparar com a nossa casa, a nossa cidade, o nosso lugar, que é o céu. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, por favor, ore comigo aqui agora. Santo Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim. Eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero voltar, eu quero conhecer esse amor que liberta, esse amor que constrói um lugar no céu. Eu quero conhecer. Eu abro meu coração para o Senhor nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Fique de cabeça baixa, de olhos fechados. Gostaria de fazer uma pergunta. Alguém aqui hoje que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Alguém hoje que pela primeira vez fez essa oração comigo, levante a sua mão. Alguém hoje que pela primeira vez, Deus abençoe, meu irmão. Há mais alguém hoje que fez essa oração pela primeira vez? Levante a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém hoje que pela primeira vez
você fez essa oração comigo, levante sua mão para que eu possa te ver. Há mais alguém? Deus abençoe. Aplauda Jesus então. Vamos ficar de pé, gente? Vamos ficar de pé? Eu queria cantar uma canção. O que vocês vão cantar? Vamos cantar assim? Vamos cantar rapidinho uma canção que, como se a gente estivesse conhecendo Jesus agora pela primeira vez. Eu sei que você é um pouco tímido, você tem aquele jeito assim mais na sua, mas assim, cara, abra os braços agora, cante algo para o seu Salvador. Ele está aqui. Ele ouve a canção dos justos, Ele ouve a canção dos que estão cansados, sobrecarregados. Cante, cante, cante para o Senhor aqui agora. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir o teu grande amor outra vez. Vamos mais uma vez, abre os ouvidos. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor outra vez, outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero, vamos lá, atitude, eu quero me apaixonar outra vez, me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos mais uma vez, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Cante como nós chamamos e como nós chamamos. Yeshua. Vamos cantar isso como nós chamamos e como nós chamamos. Eu te amo, Yeshua.
eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar só por ti. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aplauda o Senhor Jesus. Eu vou convidar as crianças para subir aqui e encerrarmos o culto, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu queria pedir para você que nessa semana você consiga orar conosco ao meio-dia todos os dias. Ore pela sua igreja. 2 pedidos. Ore pela sua igreja e ore para que você volte ao primeiro amor. 2 pedidos eu vou te pedir só. 2 coisas. Todos os dias ao meio-dia nós vamos nos juntar. Você vai na sua casa, cada um no seu lugar, no seu trabalho, meio-dia. Você vai parar para orar. Você fala assim: Senhor, por favor, ora pela minha igreja, que o favor do Senhor esteja sobre nós. Segundo, Senhor, volta no meu coração, para que eu tenha fervor, entusiasmo, devoção, paixão pelo Senhor. Amém, gente? Vamos, cadê as crianças? Vamos lá, cadê as crianças bonitas? Vem! Bora, galera! Vamos subir! Vem! Cadê as crianças? Oh, meu Deus, só coisa linda subindo aqui. Você está na igreja, que a igreja investe em criança, irmãos. Amém? Vamos lá. Quem vai cantar hoje? Então vamos ensinar. Primeiro a gente vai mostrar para eles o versículo, hein? Vamos lá! Vamos lá, solta o som! Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12:11, Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 12:11, Romanos 12:11. Nunca falte ao cedo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Romanos 11, Romanos 12:11. Ao Senhor. Romanos 12:11. Glória a Deus. Vamos encerrar o culto. Queria orar com vocês aqui. Estenda suas mãos. Santo Deus, obrigado por esse culto. Nós te damos graças, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as 12 consolações do Teu Santo Espírito esteja sobre toda a igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Espero vocês quarta-feira. Hey.